Hoje você vai aprender uma deliciosa empada no palito, perfeita para aproveitar a onda de volta às aulas e vender muito para a criançada. Seja muito bem-vindo ao meu canal Salgados Incríveis. Eu sou a Chefe Mi e aqui você aprende a fazer e vender os melhores e mais deliciosos salgados. Então, já deixa o seu like no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai amar a receita. Aproveita para compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, no Facebook, onde você quiser, para me ajudar a ensinar essa receita para muito mais pessoas. E se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e marca o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Tem muita receita boa por aqui e você não pode perder nenhum. Assiste o vídeo até o final sem pular nada, pois é lá no finalzinho que falamos de preço, validade, conservação dos produtos, dicas de vendas e tudo mais que você precisa saber para ganhar um bom dinheiro vendendo essas delícias. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa receita é super fácil de fazer e leva pouquíssimos ingredientes, todos muito básicos. Vamos começar misturando a farinha com a manteiga. Mistura com a mão mesmo, para fazer aquela farofa úmida de farinha e manteiga. É bem simples de fazer. Essa massa é aquelas massas amanteigadas que desmancham na boca. A massa brisée, que é uma massa francesa. Então, este tipo de empada fica delicioso para qualquer ocasião. Depois de misturar um pouquinho a farinha com a manteiga, vamos colocar o fermento. Esse fermento é importante, pois assim a massa da empada trabalha enquanto está no forno e cresce um pouquinho. Bem pouquinho, não vai fazer diferença, mas cresce ajeitando a empada e deixando ela com acabamento perfeito. Vamos acrescentar também os ovos. São 3 ovos, sendo que na massa vai 3 claras e 2 gemas. E uma gema nós vamos reservar para pincelar as empadas antes de levar ao forno. Assim, a nossa empadinha vai ficar douradinha com aquele acabamento de ovo pincelado que deixa um charme na empada, deixando ela ainda mais saborosa e apetitosa. Afinal de contas, uma empada douradinha é praticamente irresistível. Vamos fazendo a massa até que ela fique assim, se soltando da mão. Se preferir, pode tirar do pote e terminar de trabalhar a massa na bancada. Eu acho muito mais fácil, pois o pote acaba limitando o nosso espaço. Assim, você consegue terminar de amassar a massa e fazer com que toda ela se junte numa massa perfeita, macia e homogênea. É bem simples de preparar. Essa massa ela é toda feita à mão. E depois que ela está assim, prontinha, lisinha e homogênea, nós vamos apenas colocá-la em um saquinho plástico e levar à geladeira, por mais ou menos uns 30 minutos. Esses 30 minutos na geladeira são muito importantes para conseguirmos esticar e trabalhar a massa com mais facilidade. Enquanto a nossa massa gela, vamos preparar o recheio. Eu vou rechear com calabresa. Esse recheio é muito simples de fazer. Vamos começar colocando as calabresas nesse tipo de processador. Se não tiver, pode ser no liquidificador mesmo, mas eu prefiro assim no processador, pois é mais fácil de limpar depois. Mas para calabresa não faz diferença. Então, vamos triturar a calabresa assim no processador ou no liquidificador e depois vamos colocá-la em um pratinho ou um potinho para reservar, pois essa calabresa vai ser ainda fritinha para ficar ainda mais gostoso o nosso recheio. Vamos assim moendo toda a calabresa, colocando ela no processador ou no liquidificador aos poucos e depois passando a um outro pratinho. Eu utilizei aqui uma calabresa inteira, mas a quantidade de calabresa vai depender do que você for rechear. Esse recheio é incrível e serve para rechear empadas, risoles, pastéis, tudo que você quiser rechear com calabresa. Depois de triturarmos toda a nossa calabresa, está pronto. É só passar para um pratinho, pois agora nós vamos dourar esta calabresa em uma frigideira. Então é bem simples, não tem mistério nenhum ao preparar este recheio. Vamos colocar em uma frigideira antiaderente já quentinha a calabresa. Eu coloquei ali um fiozinho de azeite, mas é só para dar um gostinho mesmo. Se não quiser, não precisa, pois a frigideira antiaderente é o suficiente para a calabresa fritar. Depois eu vou temperar com curry, orégano e sal. Não muito sal, pois a calabresa já é temperadinha. Então é só para dar um gostinho a mais no tempero mesmo. O curry fica muito gostoso, mas se você não tiver ou não gostar de usar, também não tem problema. O tempero é a sua escolha. Este é o meu tempero. Então vamos fritar a calabresa até que ela solte aquele gostinho. E depois de frita, vamos acrescentar 3 colheres de creme de leite, ou a quantidade necessária para deixar o seu recheio cremoso. Como eu utilizei uma calabresa, 3 colheres de sopa de creme de leite é o suficiente para deixar o recheio assim bem cremoso. Depois é só passar para um potinho, esperar ele esfriar um pouquinho,
para não queimar na hora de trabalhar, e está pronto. Você pode com ele rechear o salgado que você quiser. Fica delicioso para qualquer tipo de recheio. Esse recheio de calabresa é super simples, prático e versátil. Então vamos com ele rechear o salgado de sua preferência. Hoje eu vou utilizar esse recheio para rechear as nossas empadas no palito. Agora que a nossa massa já ficou 30 minutos na geladeira, está prontinha para ser esticada e trabalhada. Eu gosto sempre de trabalhar em pequenas quantidades, pois facilita na hora de esticar com rolinho. Em 2 folhas de papel manteiga, ou assim dobradinho ao meio, vamos esticar a massa com o rolinho. É sempre bom esticar no papel manteiga, pois se você colocar o rolinho diretamente na massa, ele acaba grudando e arrancando uns pedacinhos assim de massa. Então não vai ficar um acabamento bem lisinho. Estica ela no papel manteiga e depois que estiver bem esticadinha, vamos começar a montar as nossas empadas. Com a nossa massa já esticada, vamos delimitar a área que vamos trabalhar. Essas empadas, elas são cortadas com cortadores, então é mais fácil a gente saber qual área será trabalhada antes de colocarmos o recheio. Com a massa já esticada, vamos escolher qual cortador será utilizado e assim marcar mais ou menos a área que o cortador ocupa. Dá para tirar o excesso da massa ou cortar ela delimitando com uma faquinha. É mais fácil trabalhar assim, pois não ocorre o excesso de recheio. Vamos tirar o excedente da massa e assim teremos 2 pedaços para poder fazer a nossa empada no palito. Em um dos pedaços, nós vamos colocar o recheio e o outro pedaço vai ser a parte de cima da empada. Então, coloco o recheio no que será a base e na parte de cima dá para fazer um detalhezinho com um cortador menor. Fica bonitinho e o recheio fica aparecendo. Coloca a parte de cima sobre o recheio e corta com o cortador escolhido. É super simples de fazer e não tem mistério. Se por acaso ficar um pedacinho assim de massa, é porque colocou o recheio demais. Eu sempre sou exagerada no recheio. Então, passa o cortador de novo que ele vai selar bem a empada. E depois é só colocar em uma forma, com papel manteiga ou sem o papel manteiga. Eu gosto de utilizar sempre com papel manteiga. Mas se colocar direto na forma, não tem problema, não vai grudar. Vamos esticar mais um pouquinho da nossa massa e fazer um outro formato. Vou cortar agora nesse formato estrela. Da mesma maneira, delimitamos a massa que vai ser utilizada, colocamos o recheio em uma das partes, cobrimos com a outra parte, que vai ser a parte de cima da empada, e com o cortador vamos cortar a nossa empada no palito. Nesse aqui, eu vou colocar aquela estrelinha que sobrou do último corte, só para dar um enfeite mesmo. Afinal, estrelinha com estrelinha combina e fica bonito. E depois é só colocar na forma, prontinho para ir ao forno. Depois que pegar o jeito, você consegue fácil fazer mais de uma por vez. Mas mesmo assim, eu não aconselho trabalhar massas muito grandes, pois essa massa é bem sensível e na hora de esticar, se ela for muito grande, não vai ficar bem direitinho. Então, vamos fazendo assim, montando as nossas empadas e cortando com o cortador escolhido. É super simples de fazer, mas agora, se você não tem esses cortadores bonitos, não me vem com desculpa. Você pode fazer com qualquer cortador. Tem um copo aí na sua casa? Pronto, é um cortador redondo. Mas caso você queira um cortadorzinho redondo mais elaborado, esse aqui eu faço com o pote do fermento. Afinal de contas, sempre nos sobra fermento em casa. Então, eu tenho um cortadorzinho redondo feito com a base do pote de fermento. E fica super bonita também a empadinha redonda. Fazemos uma pequena bolinha para colocar em cima e ter aquele detalhe. Então, se você não tiver cortador de flor ou de estrelinha, faz as empadinhas no palito redondo que vão ficar perfeitas. Agora, antes de levar ao forno, vamos passar a gema de ovo com um pincel em todas as empadas. Assim, elas vão ter aquele acabamento amarelinho, douradinho e super bonito. Ah, e já aproveita para colar as estrelinhas e os detalhes assim com a gema de ovo, pois se deixar solta, elas podem acabar caindo durante o tempo de forno. Assim, elas vão ficar coladinhas e vão sair do forno todas perfeitas e grudadinhas nas empadas. Leva ao forno por 20, 30 minutinhos. Não é muito demorado não, mas depende do seu forno. Depois de assado, vamos começar a colocar os palitos. Você pode assar com palito também, mas eu acho que fica mais complicadinho, pois ocupa mais espaço. Então, depois que assou, é só pegar a empadinha e cravar o palito aonde você escolher. E está pronta, prontinha para ser embalada ou servida. Essa empada faz sucesso nas festas. E entre as crianças é perfeita, pois as crianças adoram levar esse tipo de empada para comer no intervalo da escola. Assim as amiguinhas ficam tudo olhando e veem como ela é chique com empadas no palito. Parece incrível, mas criança adora uma coisa diferente. Então essa é uma excelente sugestão para você vender para a criançada. Aproveitando agora esse clima de volta às aulas e fazer uma graninha extra.
O palito que eu utilizo é aqueles de churrasquinho mesmo. Eu corto ao meio para não ficar muito grande, pois assim pequenininho fica mais fácil de acomodar. Como sempre, eu gosto de embalar nesses saquinhos transparentes, pois eu acho que dá um acabamento super prático aos nossos produtos e é uma embalagem extremamente barata e super bonitinha, dá para usar em qualquer ocasião, tanto para festas quanto para vender como lanches individuais. Esse saquinho assim fica bem prático, pois a criança pode pegar e colocar na lancheira para levar para a escola, ou se for vender em locais públicos, a pessoa pode pegar e já sair comendo sem sujar as mãos. Então assim, a sua empada está protegida e bonitinha para ser vendido em qualquer local. Lembrando sempre que antes de embalar, a empada tem que estar totalmente fria, pois se embalar a empada ainda quente ou morna, ela vai suar no saquinho e vai deixar de ficar crocante, vai começar a ficar melada e pegajosa. Então, deixe esfriar bem a empada antes de colocar nos pacotinhos. E assim, com elas todas organizadinhas nos pacotinhos, rumo às vendas, pois eu tenho certeza que essa receita vai fazer sucesso e você vai ganhar muito dinheiro vendendo essa empada no palito. Fica linda! Para saber por quanto vender, o ideal é você calcular os seus gastos e, em cima disso, calcular o seu lucro. Mas é claro que eu vou falar para você o meu preço sugerido. E eu vendo essas empadas por 5 ou 6 reais, dependendo do local. Se é direto para o cliente, eu faço a 5 reais. Se eu estou em algum evento ou algum outro local, essa empada custa 6 reais. A validade dessa empada é de 2 dias, mas é claro que você vai fazer e assar ela no dia que você for vender, para entregar tudo novinho ao seu cliente. Espero que tenha gostado da receita, e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa aquele like incrível no vídeo, pois assim eu fico sabendo que você está gostando e posso trazer mais receitas para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.